Oi, pessoal! No início do estudo da geometria espacial, a gente estabelece alguns postulados ou axiomas. Esses postulados, eles funcionam como regras que a gente utiliza ao longo das demonstrações, das proposições, teoremas, que a gente utiliza para poder definir e provar os resultados que são estudados ao longo da disciplina de geometria espacial. Então, os quatro postulados que a gente utiliza nesse primeiro momento são o postulado da existência. Esse postulado diz que se existe uma reta, que existe uma reta e que numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Isso me dá liberdade, né, para escolher diferentes pontos que pertencem a uma mesma reta e que não pertencem a essa reta. Além disso, então, existe plano e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. O postulado 2 da determinação diz: dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Outras retas que eu traçar passando por esses dois pontos coincidem com a reta primeira que eu tracei. E três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles, da mesma forma que com a reta, né? Então, o terceiro postulado é o postulado da inclusão. Se uma reta possui dois pontos distintos em um plano, ela está contida nesse plano. Então, significa que para eu afirmar que uma reta ela está contida num plano, basta que eu conheça dois pontos que pertencem a essa reta e que também pertencem ao plano. E o quarto postulado é o postulado das paralelas. E ele afirma que por um ponto fora de uma reta dada, passa uma única reta paralela a essa reta dada. Então, a partir desses quatro postulados, nós vamos justificar aqui dois teoremas. O primeiro deles diz o seguinte: se duas retas se interceptam, então a sua interseção é um único ponto. Então, como a gente vai mostrar isso? Para ficar mais claro, né? Vamos esboçar aqui duas retas. A gente costuma esboçar dois segmentos de reta, né? Mas é bom a gente lembrar que essas retas, elas são infinitas, apesar da gente só representar um pedacinho delas. Então, eu tenho duas retas que eu tô chamando de R e de S, e eu vou chamar de A aqui, o ponto de interseção dessas duas retas. Então, eu vou supor que existe um outro ponto que pertence à interseção dessas duas retas. No teorema, eu quero mostrar que esse ponto é único. Então, a partir do momento que eu suponho que tem mais um ponto além desse ponto A, eu devo encontrar alguma contradição ao longo das minhas justificativas. Então, vou escrever aqui: suponha que existe F, um outro ponto, né? Tal que F pertence à reta R e F pertence à reta S. Bom, aí eu tenho duas coisas acontecendo aqui. O ponto A pertence a R e o ponto A pertence a S. O ponto F pertence a R e o ponto A ponto F também pertence a S. Só que, pelo postulado da determinação, por dois pontos passa uma única reta. Então, o ponto A e o ponto F pertencem à reta R, como está indicado aqui, significa que existe uma única reta que passa por A e F. Então, essa reta não pode ser diferente da reta R, ela tem que ser igual à reta R. Então, vou colocar aqui R igual a S, pois, pelo postulado da determinação, existe uma única reta passando por A e F, certo? Então, isso conclui a demonstração de que se duas retas se interceptam, então, de fato, só tem um único ponto nessa interseção.
O segundo resultado que a gente vai falar é o seguinte teorema. Se uma reta intercepta um plano alfa e não está contida nele, então a interseção é um único ponto. Então, vamos fazer novamente um esboço aqui desse plano para ficar mais fácil a gente enxergar. Então, novamente, assim como a gente fez com as retas, quando a gente esboça um plano, a gente, na verdade, esboça só um pedacinho, né? Geralmente é um polígono, né? Mas a gente tem que ter em mente que um plano ele é infinito para todos os lados que eu puder enxergar, né? Então, aqui eu vou colocar, ainda vou desenhar mais a reta interceptando aqui, né? Então, essa parte da reta que está por trás do plano eu vou desenhar pontilhada. Então, vou voltar para cá. Então, essa seria uma reta R, um plano alfa, e segundo enunciado, né? Se a reta R intercepta um plano alfa, não está contida nele, essa interseção de fato é exatamente o que a gente está enxergando aqui. Um único ponto. Então, a nossa ideia aqui vai ser parecida com o do outro teorema. A gente vai supor que existe um outro ponto B que pertence à interseção da reta com o plano e contradizer alguma afirmação que foi escrita no enunciado. O enunciado diz que essa reta não está contida no plano alfa, né? Então, a gente vai encontrar alguma contradição com essa nossa hipótese. Então, vamos escrever aqui. Suponha que existe um ponto B diferente de A, tal que esse B pertence à interseção da reta com o plano alfa. Assim, nós temos que o ponto A e o ponto B pertencem à reta R e o ponto A e o ponto B pertencem ao plano alfa. Mas o postulado da inclusão, pelo postulado da inclusão, isto implica que a reta R ela está contida no plano alfa, porque ela possui dois pontos em comum com o plano alfa. Mas isso não pode, porque no enunciado do teorema diz aqui não está contida nele. Então, da onde surgiu esse problema? O problema surgiu do fato da gente ter suposto que existia um outro ponto B, diferente do A, que também estava na interseção. Então, esse ponto B não pode existir. Então, vamos escrever aqui, portanto, não existe B diferente de A, tal que B pertence à interseção. Assim, ou isto é, o ponto A é o único ponto na interseção de R e alfa. Certo? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.